Brincadeiras à parte, a gente também está aqui com o Paulo Henrique Faria, ele que essa semana aí foi alvo, né? O canal dele foi alvo aí de uma acusação sem provas, e como ele já mesmo disse, infundada aí do blog do site petista Diário do Centro do Mundo. E está aqui com a gente para a gente conversar disso e de futebol e de outros assuntos da política. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Solon? Prazer novamente estar aqui com vocês. Prazer, Ricardo. Vamos falar sobre essa polêmica e sobre futebol também, né? Política e futebol é vida. É sempre muito bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom falar sobre esses temas. Exatamente. Bom, já que a gente já entrou nesse assunto, eu queria que você falasse aí como que você recebeu a notícia, que você fizesse um resumão aí da situação com relação a isso, com relação ao milionário cirista, e depois a gente vai falando sobre esse assunto aí, e vai Beleza. comentando. Bom, basicamente, era ali sexta-feira por volta das 7h30 da noite. Estava zapeando de boa no Twitter, quando sou surpreendido com o pessoal me marcando o perfil da Ciro Progressista por lá, de que haviam acusado a gente, falando que a gente estava recebendo dinheiro ou apoio, como o sacana lá do DCM postou, de o tal de Jair Ferrari Filho, o suposto milionário cirista, né? Que, para quem não sabe, foi jogado, ventilado aí na mídia, sobretudo na blogosfera lulapetista, de quarta-feira para cá, pelo historiador, cientista político, várias aspas, né? Porque acho que ele presta um desserviço, o Carlito Neto. O estranho é que o Carlito Neto ele falou que recebeu equipamentos, doações gordas, e aí veio com uns prints, né, que o próprio DCM postou por lá, só que o próprio DCM alegou que eles romperam, né, esse tal milionário cirista rompeu com o Carlito Neto, com os Galãs Feios e outros que ele estava tentando assediar, comprar para falar bem do Ciro e mal do Lula, não é? E estava apoiando agora novos canais ciristas. E dentre esses canais, ele citou nominalmente o meu canal, que é o canal Ciro Progressista. Para quem não conhece o meu trabalho, eu tinha um canal com esse mesmo nome, Ciro Progressista, lógico, com todas as redes também. Eu sou ADM junto com o Herbert Cordeiro, lá do Ceará. Mas a gente tinha um canal com esse nome que tinha ali 49.300 inscritos, só que por conta de alguns strikes, em julho de 2020, eles excluíram o nosso canal. Beleza, não tem problema, eu tinha um canal reserva com um pouco mais de 600 inscritos, coloquei o mesmo nome, Ciro Progressista, só que agora número 12, e a gente foi crescendo, postando, e agora chegou a 9.200 inscritos na sexta-feira, e por conta desses ataques do DCM, do Carlitos Neto, de toda a blogosfera lulopetista, agora a gente tem mais de 9.500 inscritos, ou seja, no meu entender, eles tentaram jogar aí o nosso nome nessa polêmica para nos atacar e atingir o Ciro, né? Miraram na gente para atingir o Ciro. E assim, por que só agora esse Carlito Neto foi fazer essa denúncia? Já que ele rompeu, segundo ele, lá em abril, lá em maio. Por que só agora? É óbvio, gente, é o timing, porque justamente nessa última semana o Ciro Gomes foi para cima do Lula e da Dilma, e o Lula saiu do seu pedestal sagrado para fazer aquela frase infeliz, aquela ilação infeliz. O Ciro tá com problema de sequelas de Covid, não é possível. A Dilma, gente, serviu a carapuça, vestiu a carapuça e falou mal do Ciro, teve toda aquela treta no Twitter. Então, assim, com certeza isso foi arquitetado. Gente, comunicação e política nada é por acaso, né? Então é isso, eu fiquei muito indignado a ponto de ter que fazer um vídeo resposta no sábado, no final da tarde, postei lá no Ciro Progressista, depois eu vou pedir para vocês deixarem no link, né, o pessoal Eu assistir, acho que eu para já quem não coloquei assistiu. já. Eu acho que eu até já coloquei. Sim, lá eu esclareço que eu não recebi dinheiro nenhum desse cara, eu nem sei quem que é esse tal de Jair Ferrari Filho. Os meus equipamentos aqui, que são medianos, eu tô pagando com as duras penas. O meu notebook da Dell novo, tem alguns meses que eu comprei. Não tem nem microfone aquele de youtuber, aquele vermelho com preto que o pessoal gosta de usar, que é mais de R$ 1.000. Eu não tenho nada Sim. disso, não recebi nenhuma doação em dinheiro e nem equipamento desse cara. Não é? E como vocês, a gente lançou recentemente o Pix, e nesse vídeo eu deixei claro, mostrei, né, que a gente recebeu só um Pix,
não é? Dei nome da pessoa, inclusive, em vídeo anterior. Abri o AdSense nosso, que não passa de $600 nesse acumulado de março para cá. Ou seja, eu abri a caixa preta para mostrar que esses sacanas são irresponsáveis e não deveriam ter citado o nosso nome, né? E o resultado disso é que eu estou vendo com o pessoal do PDT, a junta jurídica do PDT e até alguns advogados, se é passível de processo. Mesmo que não for, a gente tem que fazer uma risca no chão. Ó, daqui não passa. Se vir com palhaçada, com calúnia e difamação, a gente vai ter que meter o processo, vai ter que fazer esses sacanas, esses irresponsáveis responderem na justiça. Né? Então, em resumo, é basicamente tudo isso, né? E assim, não me atingiu, muito pelo contrário, eu estou até animado, porque o pessoal foi muito solidário, eu percebi que a militância se uniu muito, né? A gente ganhou muitos seguidores no Twitter, muitos inscritos aqui no YouTube, o meu próprio perfil do Twitter também aumentou mais de 300 seguidores, então é isso, gente. Para mim, esse tipo de coisa, esse tipo de ataque, de ilação, é um combustível para eu produzir mais, para eu militar mais, e, como eu falei no vídeo, para a gente contribuir para o Ciro vencer o Bolsonaro no primeiro turno e depois derrotar o Lula no segundo. Só para quem não conhece o Carlito, eu vou postar um vídeo dele aqui numa fala, no dia mesmo que ele fez a denúncia, aliás, no dia posterior que ele fez a denúncia, acho que foi numa quinta-noite, né? E aí na sexta pela manhã ele participou de um programa da revista Fórum lá, com o Renato Rovai, enfim, tinha outras pessoas lá, e ele fez uma declaração que a gente já sabia, mas ele ainda não tinha, eu acho que eu nunca tinha visto, pelo menos ele falar em vídeo isso. Eu vou postar aqui para vocês verem e para vocês que não conhecem saber quem é o Carlito Neto. Sido feita há muito tempo. Quem segue meu canal já sabe que eu já comentei sobre isso algumas vezes. Em fevereiro, se eu não me engano, eu me reuni com o Carlos Lupe, o pessoal da diretiva do PDT, para ajudar na estratégia de campanha do Ciro Gomes para 2022, para levar o Ciro para o segundo turno. Eu saí da reunião ouvindo que o PDT não tinha dinheiro, e 15 dias depois o PDT estranhamente contratou o João Santana, pagando 250 mil, então o PDT não tinha dinheiro para pagar a mim e a outras pessoas que foram lá trabalhar de graça, mas apareceu dinheiro para pagar 250. Pois é, aqui ele está falando de uma reunião que ele teve com o Lupe, né? Ele sempre falava de ajudar o Ciro, tal, e ele sempre falava de ajudar o Ciro, tal, que o Ciro foi no canal dele há um tempo atrás também, né? Enfim. E aí ele, de repente, e a gente entende por que agora, ele mudou totalmente, passou a dizer que não a criticar a estratégia do Ciro, e até eu comentei aqui nos episódios anteriores, tem corte também, quem quiser ver os cortes também com relação a isso, pode procurar aí o que vocês acham. Que é muito estranho, né, ele querer criticar a estratégia do Ciro, só que justamente nessa situação... Porque é só agora, né? E a questão é que, por exemplo, ele quer falar que... Porque eu vejo isso como um ressentimento da parte dele. Ele está ressentido por ter sido preterido pelo João Santana. Não só ele, viu? Não só ele. Miguel do Rosário também, viu? Miguel do Rosário da mesma estipe, viu? Pois é. Mesmo jeito. Todo mundo sabe que quem acompanha o Twitter lá sabe que o cafezinho de 2018 até ali mais ou menos no final de 2020 estava ali, né, digamos, ajudando o Ciro, né, sendo bastante crítico aos erros do lulopetismo, do Lula, do PT, mas estranhamente ali de junho e julho para cá, eles deram um cavalo de pau, estão atacando o Ciro, atacando a militância, exatamente a mesma razão, eu creio eu, e da mesma maneira que o Carlito Neto. Sim. E assim, um episódio que eu me lembro bem, que eu também já comentei aqui, que ele usou, na minha opinião, esse aqui é a questão, na minha opinião, ele usou como um evento para dizer que ele estava desembarcando da campanha do Ciro, da pré-campanha do Ciro, para passar a apoiar ao Lula. Ele não fala que ele apoia o Lula, né? Mas não precisa ser nenhum ingênuo para dizer que ele apoia. Cara. Mas, enfim... Então ele criou um evento, que você ia falar alguma coisa, Ricardo? Fala aí, Ricardo. Não, pode continuar. Então, e para ele criou na minha opinião, ele criou um evento, então ele gravou um vídeo, logo quando teve aquele manifesto lá dos presidenciáveis, tudo, que
o Ciro assinou o manifesto com Mandetta, com Dória, com Luciano Huck, então, e aí ele criticou, aí ele fez, na minha opinião, ele fez uma ilação ao Ciro, porque ele deixou no ar a possibilidade do Ciro sair do PDT para ir para o PSDB. Ele falou que as coisas, né, ele pensou assim, eu tive uma reunião com o Lupe e ficou meio estranha a situação, achei que, não sei não se o Ciro vai ser candidato pelo PDT, hein? Eu acho que aí, sabe, jogando coisa no ar. Jogou. E depois ele vai e dá aquele, que dá a cartada, dá ética, falou assim, que todo mundo sabe que eu sou um cara ético, tal, que as pessoas confiam no meu trabalho. Então, aí eu falei no Twitter, lá quando até ele me bloqueou, eu falei para ele que assim, ó, só de você tá expondo o que você sentiu que te falar nessa reunião, você já está demonstrando que você não é ético. Então, sem dúvida. Já começa por aí. Então ele criou esse evento para dizer, para militância crítica, porque não faz sentido nenhum, cara. O Ciro está desde 2015 no PDT, e agora, há um ano da eleição, o Ciro saiu do PDT para ir para o PSDB, um partido que ele saiu brigado há 30 anos. Sim. Entendeu? Qual a lógica? Não tem lógica política, não tem lógica com o histórico do Ciro. Para queimar, né? Sim, pura e simplesmente para queimar o filme do Ciro com o campo progressista. O que o Ciro ganharia com isso? Nada. Que o PSDB ganharia com isso? Nada. Entendeu? Pelo contrário, né? É um cavalo de pau total de todo mundo. Tanto que o PSDB está em racha, né? Entre o Leite e o Dória, para ver quem vai ser candidato, para ver quem vai ficar com 3% dos votos no ano que vem. Então, cara, seria um cavalo de pau de todo mundo que não faria o menor sentido. Há um ano da eleição. Sim. Qual a lógica disso? Então, ele jogou isso no ar, e aí eu contrapus isso para ele agora de novo. Ele falou, eu nunca falei isso, eu fui postei aqui, ó, tá aqui a prova. Esfregou na cara no Twitter. Dele. E aí ele falou, não, que eu não falei isso, que não sei o que lá. Aí ele falou que o Ciro só não saiu porque o João Santana chegou. Nossa Senhora. Nada a ver, né? Na verdade, foi ele que saiu porque o João Santana chegou, né? Exatamente. Quem é esse cara para querer se igualar ao João Santana? Um dos maiores marqueteiros da história, pelo amor de Deus. Qual a qualificação dele na área para ele querer essa posição, né? Nenhuma. Escreveu um livro mequetrefe lá, mais mal feito, e acha que é o bambambam da política. Aí você vê como um cara desse, quando falador passa mal, né? Já diria os originais do samba. Falador passa mal. Então, quanto mais ele fala, ele se complica. Porque fere no ego ele. Porque, assim, o João Santana ganhou 8 eleições presidenciais. Que ele foi falando lá pro João De Luca. Não sei se ele até tá aqui. Ele sempre... O João De Luca contestou ele não sei o quê. Do Atlético Mineiro. Gente boa pra caramba. Aí o João De Luca contestou ele e falou assim, que nível é esse? Tipo, de nível de... Não de nível dele intelectual, ele nem falou isso. Só que ele tá tão com esse ego ferido que ele falou assim, o livro que escreveu 5 livros, que não sei o que lá, que fez... Aí ele foi e falou que trabalhou na campanha, que foi consultor da campanha do Boulos. Se o Boulos precisasse desse Zé Mané, né? Não, tudo bem, mas ele falou que ele foi consultor da campanha do Boulos. Aí até eu respondi lá numa conta lá, falando assim, se o Ciro quisesse vender livro, ele poderia te consultar. Se a questão dele fazer, mas ele quer ser presidente, então ele escolheu alguém que já ganhou 8 eleições, e não você que não ganhou nenhuma. Pois é. Aí o Neto viu essa resposta dele e falou, peraí, então quer dizer que você me convidou o Márcio França para uma entrevista no seu canal durante a campanha, aí no dia seguinte você desceu a lenha na gente, sendo que você estava trabalhando para a campanha do Boulos? Pois é. Extremamente antiético. E cai em contradição. Ele cai em contradição. Pois é. É complicado, velho. É complicado nas situações que... E assim, quanto mais ele fala, mais ele se complica. Sem dúvida. Eu não sei se vocês viram o vídeo dele explicando lá no canal dele. Gente, é inacreditável. Fala, eu recebi um monte de coisa, recebi um celular novo, o cara quis me dar um notebook de mais de 10 mil reais, provavelmente um MacBook Pro, mas eu não aceitei. Aí no final, depois, ele tentando justificar que ele não é petista, falou, o Renato Rovai, inclusive, ele quis me pagar ali um valor para eu virar um comentário semanal lá do canal, mas eu não aceitei porque eu não quero ser ligado ao PT. Cara, pelo amor de Deus, né? Isso é o falso moralismo. Esse cara é um sacana. É um sacana, um oportunista, e é muito fraco, muito fraco. Eu lembro, não sei se vocês lembram também, mas lá na eleição municipal do ano passado, quase no final do ano passado, ele chegou a falar que ele ajudou bastante o Edivaldo Nogueira a ser reeleito lá prefeito, como se o Edivaldo precisasse desse Zé Mané.
esse cara acha que tem um rei na barriga, ele é megalomaníaco, não sei, entendeu? Se você quer é um picareta, né? Assim como o pessoal do DCM, né, que citou o nosso nome, né, que se continuar assim, a gente vai para cima, né, com processo jurídico, né? O professor Gustavo Castanhol até deixou claro lá no Twitter que já estão reunindo essa junta de advogados. Então, Petezada, acho melhor vocês tomarem cuidado com esses ataques, viu? Porque a gente não é a Marina que é bastante querida, uma grande política, espero que faça a chapa com o Ciro, mas ela não tem essa verve que ela nós é pacífica temos, demais, né? Exatamente, a gente não. A gente vai para pancadaria, gente. O Brizola combateu bastante esses sacanas nos anos 80 e 90, e agora é a nossa vez, é a vez do Ciro Gomes. Pois é. Você quer comentar alguma coisa, Ricardo, sobre isso? Não, eu ia falar assim, um tempo atrás, o DCM já fez esse tipo de relações que a turma boa era o gabinete do ódio do PDT, que era financiado disso, mas não deu nomes, não né? foi muito pessoal, assim, foi mais genérico do que está sendo agora. Ele chegou a expor um militante do Facebook, no Facebook, né? Não sei a que pega nisso daí. O Sim. próprio professor Gustavo também, várias vezes, ele já foi citado, né, como um cara que está por trás disso. Mas eu lembro de uma matéria do DCM que eles fizeram uma coisa mais genérica, assim, eles falaram da turma boa, como um todo, que era financiado e tal. Eu queria perguntar para o Paulo também o que você acha que levou o DCM a fazer essa matéria assim, um pouco mais direcionada, mais pessoal do que da outra vez. É como mais ou menos eu falei agora há pouco, não é? É o timing, não é? Eles miraram na gente para acertar o Ciro. E, gente, o nosso canal ele é pequeno ainda, ele tem agora 9.500 inscritos. Na época da matéria, quinta, sexta-feira, tinha só 9.200. Mas tem um bom engajamento, né? Mas, assim, nas outras redes a gente tem mais força. No Twitter, no Facebook, modéstia à parte, a gente tem um bom alcance, a gente tá grande, entendeu? Mas, basicamente, eles escolheram um canal que leva o nome do Ciro, né? Para falar, olha aí, ó, esses sacanas aí, estão recebendo dinheiro desse milionário aí, ó. Olha que palhaçada, entendeu? Mas, assim, eu desconfio que alguém deve ter falado para esse repórter, entendeu? Não é possível que esse repórter pegou a esmo o nome do nosso canal e jogou na matéria, entendeu? Alguém falou, eu não vou ser irresponsável como esses sacanas ou são, de dar nomes aos outros, porque eu não tenho prova disso, entendeu? Mas eu desconfio de uma pessoa, entendeu? E ele não é, obviamente, da militância, não é infiltrado, não é, mas certamente é um sacana que esteve, de certa maneira, na militância, que se bandeou para o lado de lá, entendeu? E assim, só para complementar, o Henry Bugalho também comprou essa ideia, né? O pessoal dos galãs feios, né? Muitos até, realmente, eu recebi também superchats gordos, recebi equipamentos, o cara parece meio maluco, lá de Maringá, Paraná e tal. Mas assim, o próprio Helder mesmo lá no Twitter, eu estava acompanhando, ele, depois que ele viu que, né, que a treta ia ser feia, né, que os imbecis do DCM citaram a gente, falou, mas eu nunca falei que o Ciro Progressista recebeu, que o canal aí estava recebendo, entendeu? Eu só falei que o cara se dizia cirista e que estava tentando assediar a gente, para falar mal do Lula e falar bem do Ciro, entendeu? E é assim, no mínimo, sim, você pode, no mínimo, irresponsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. No mínimo, para ficar no raso, irresponsabilidade, você soltar isso, por quê? Primeiro, ninguém aqui conhece esse tal de Jair Ferrari Filho. Não, nunca ouvi Quem falar. Já viu esse cara no meio da militância? Um canal aí. Eu nunca vi. E olha que eu assisto vídeo. Nunca deu superchat. Eu nunca vi super esse cara nenhum também canal não. de militância, ninguém. Nunca vi também esse cara não. no Twitter, nunca vi esse cara no Facebook, nunca vi esse cara no YouTube de ninguém. Então. Parece até factoide, né? Parece factoide ou alguém infiltrado, como o próprio William lá do canal. O William falou. Pode ser um bolsonarista infiltrado. Pois é. Os petistas usaram para atacar o Ciro. Pura e simplesmente. Pois é. Então tem outras questões aí que precisam. A pergunta que o Ricardo fez também com relação ao DCM, pode ser de alguém ter falado, mas pode ter que sim. Eles precisavam fechar a matéria. Isso. Tipo, porque assim, a militância ficou desde de quinta-feira à noite, batendo, falando, cadê a prova? Citar nome, sei lá. Eles vão citar esse nome. O pessoal fez até troça, fez brincadeiras muito bem-humoradas e tal. E aí eles precisavam colocar um nome para... Isso. Colocar um nome para fechar a matéria. Isso. E por que Ciro Progressista, e aí, né? Porque tem nome Ciro, porque é o que tem o nome Exatamente. Ciro. E assim... porque os outros... Tem outros canais que também levam o nome do Ciro, mas que, infelizmente, não tem muita relevância. Não tem muitos inscritos ainda, entendeu? Sim.
E assim, então eles queriam associar o Ciro de alguma forma. Justiça seja feita, o Carlito, assim, ele foi responsável, na minha opinião, e isso tem que ser, a gente tem que ir atrás disso, porque não tem lógica, o time que ele fez isso, se foi desde maio, porque justamente agora que teve um ataque coordenado de verificados com o Ciro, por conta da questão. Porque na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira, houve um ataque coordenado de verificados do Twitter contra o Ciro. Foi. Fala até aquele João, até o João também já tinha feito alguma... Foi, o João do BBB, sim. já estava fazendo isso, tal, enfim. Foi. Já começou nessa questão. Cria a teoria, os Paulão, só para complementar, de cortina de fumaça, né? Não é só o bolsonarismo que faz guerra híbrida e cortinas de fumaça, entendeu? Porque claramente para o Ciro, ali de terça até sexta-feira, foi bom, foi positivo. Eu vi gente ex-bolsonarista, liberal, defendendo o Ciro, né? Sobretudo depois que o imbecil do Lula falou aquela sandice de sequela, entendeu? Pegou muito bem para o Ciro e muito mal para eles, entendeu? Então foi uma espécie de factoide que eles criaram, digamos assim, para desviar o foco. E para deixar claro aqui, mesmo que houvesse esse tal de milionário cirista, não tem nada de errado. Sim. Se ele se identifica... O PT tem um mensalinho, né, gente? O PT, claramente, quando tinha tanto a Dilma como o Lula, eles pagavam milhares de reais por mês para esses MAVs, não é? Então, e aí? Então, que moral que eles têm? Então, assim, não tem nada ele como pessoa física querer doar para algum canal que fala questão. Então, ele quis associar essa questão, porque o fato seria grave, alguém pagar para falar mal do Lula, tal, seria grave. Então, associar esse tal de milionário cirista ao Ciro. Mas, assim, ele nunca doou para ninguém de nenhum canal do cirista. Imagina se o cara tivesse doado R$300 por minuto. Então, gente, é só você ver essas informações, já dá para você ver que é mentira deslavada. Quem em sã consciência vai oferecer R$300 por minuto para você falar mal do Lula e falar bem do Ciro, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Então, assim, faz o menor sentido. Então, aí entra na questão da liberdade de imprensa, mas assim, tem que ter responsabilidade, cara. Não é assim, chegar aqui e falar o que quer. Mas o DCM nunca teve, né? Especialmente de uns 3 anos para cá, né? E eles claramente... O DCM é que é essa livre da esquerda, né, cara? Sim, sem dúvida. Pois é. E assim, como eu falei, não teria nada de errado se fosse a questão, se o milionário, se existe esse tal de milionário cirista mesmo, fosse doasse para algum canal da militância que ele se identifique. Só que assim, eles quiseram fazer de uma coisa como se houvesse um gabinete do ódio de apoio ao Ciro. E coisa que não faz nenhum sentido. Não faz. E a gente ainda, claro, só na bolha, mas meio que provou que tem o gabinete do ódio petista. Sim. E assim, ele está ativo. Que nem você falou. Você pode dizer que também pode dizer que é publicidade, que é legal, que, enfim. Mas o PT financiou esses blogs com dinheiro público, está provado já. Se é crime ou não, eu não sei. Mas que durante os governos petistas o PT usou de publicidade, fez publicidade Revista Fórum, Brasil 247, DCM, nessas mídias, tá mais que provado que é. Então, o próprio Renato Azevedo até recentemente falou sobre isso, né? Agora, estranhamente, está babando o ovo do Lula e falando mal do Ciro. Por quê, né? Por quê? Eu não vou ficar aqui falando que ele está recebendo dinheiro, porque eu não sou responsável como esses sacanas. Não, eu não acho. Mas que é estranho, né? Eu não acho que assim, eu tenho minha discordância com o Renato Azevedo, acompanhava bastante ele antigamente, mas eu não acho que ele seria nesse perfil. Mas alguma coisa tem, porque assim, alguma coisa tem com relação... O embugalho, gente, o embugalho tá atacando. Eu não digo que é dinheiro, mas assim, eu acho que é mídia. Hoje é o hype falar bem do Lula. Sim. Tá no hype falar bem do Lula. Então tá na moda. Então assim, o Renato Azevedo, que sempre bateu no Lula, hoje fala bem. Ele faz essas críticas para dar uma questão de independência, mas eu acho que, assim, ele tem feito umas análises que, para mim, não faz sentido nenhum. Cara. Não faz sentido nenhum. Engraçado, uma coisa que me chamou a atenção que ele falou recentemente, ele falou que, olha, essa estratégia aí do Ciro, do João Santana, posso estar errado, mas se der certo, vai ser de uma genialidade gigantesca. Já tá meio que, tô criticando aqui, mas se der certo, meio que falei que poderia dar, entendeu? Então, mas o problema não é ele, o problema são esses responsáveis menores, né? Mas eu acho, exatamente, eu não acho que, na minha opinião, eu não acho que o Carlito Neto recebe
recebe para falar. Eu acho que ele faz porque Oportunista. É o momento falar. Se amanhã o Ciro começar a ser o hype, ele vai falar bem do Ciro, vai me mas aí, porque... meu irmão. Mas aí se ele ousar fazer isso, aí a gente vai com sim, agora já era, né? Não, já era, né? Mas assim, ele vai pelo hype, por causa do que dá mais visualização para ele. O problema é que tem muita gente que compra, né? Muita gente que engole esse discurso. Hoje dá mais visualização, ele falar bem do Lula. Aí ele faz uma criticazinha aqui, que nem o sensacionalista. Um exemplo agora, o sensacionalista. Pois é. O sensacionalista, cara, se você for olhar, o sensacionalista só. Sabe qual a última zoadinha que ele deu no PT? Foi depois da manifestação do dia 12 lá do MBL, falando que o PT fala que só vai em manifestações organizadas pelo PT, fazendo essa brincadeira, tipo. Aí ele vai fazendo. Vem ver quantas eles zoando o Ciro agora. Então você vê que é uma questão que. Muitos surfando a onda. Muito surfando a onda mesmo. Isso reverbera também na militação, porque o Solon falou da coisa do Ciro mudar de partido. Eu estou em muitos grupos de esquerda ali, enfim. Essa narrativa teve uma época que foi forte, até hoje né? O pessoal mais ligado ao PT, essa história, o Ciro vai mudar de partido, o PDT está insatisfeito com o Ciro, isso aí é todo dia, entendeu? Eu até já falei de alguns grupos porque não tenho mais paciência para essa porcaria, mas assim, essas narrativas são bem coordenadas, eles têm bastante método, assim, a gente tem que tomar cuidado também com isso, e reverbera também de outras formas ruins, como hoje ali aquela entrevista da Bruna, presidente da UNE, as reações a isso também foram absurdas, né? Um show de machismo e de racismo, né? Pra você ver, é o tipo de pessoal que passa pano pro pilantra, pro sacana, pro machista, pro escroto do Zé de Abreu, mas tá lá, que endossa ataques a presidente da UNE, a Tabata Amaral e afins. Pois é. Hipócritas, nada mais. E acha que misoginia é o Ciro falar que a Dilma é incompetente, né? É inacreditável, né, gente? Chega a ser assim, é piada, né? Até o Maurício Meirelles, um grande humorista, entrou nisso e fez troça, o Rafinha Bastos, entendeu? É inacreditável, né? É inacreditável.